Bem-vindos a mais essa reflexão. Nós precisamos entender a vontade de Deus, compreender o plano e propósito para as nossas vidas, para que a gente viva neste mundo não segundo as nossas expectativas, nem segundo a nossa maneira de pensar, mas que a gente aprenda a viver a vontade do Pai. Não sejamos religiosos e não queremos ou desejemos as mesmas coisas que é a forma de pensar deste mundo, a maneira de viver deste mundo. Mas que a gente entenda o propósito das nossas vidas, que a gente entenda a razão do nosso viver e como devemos andar neste mundo. Não como religiosos, não na hipocrisia do pensamento natural, mas expressando e revelando toda a vontade de Deus, pois foi para isso que fomos chamados, para revelarmos a glória do Senhor, para manifestarmos o seu reino e a sua vontade. Por isso, não podemos desejar que muitas vezes a religiosidade nos leva a desejar, que é andarmos neste mundo segundo a forma de pensar do mundo, traduzindo e levando para a vida da comunidade, da igreja, a mesma maneira de pensar. Nós não somos chamados para isso, mas somos chamados para revelar o reino de Deus. Jesus falando sobre isso, diz lá em Marcos 12, no versículo 38 ao 40. E aos ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, buscam as primeiras cadeiras na sinagoga e os primeiros lugares nos banquetes, devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. O que ele está falando? Claro que existiam escribas dedicados e comprometidos com Deus e sua vontade. O que nós precisamos entender é que muitas vezes o que nós queremos ou o que nós desejamos é ter o destaque, é receber o poder, a honra, é na realidade vermos segundo a maneira de pensar do mundo, querendo o nosso, vamos dizer assim, que sejamos honrados, que sejamos glorificados, que as pessoas nos sirvam, que as pessoas realmente reconheçam a nossa autoridade e que se dobrem diante de nós. Queremos muitas vezes é expressar esse poder, essa autoridade. Mas temos, essa é a questão. Viver o reino de Deus não tem nada a ver com isso. Institucionalmente, como uma religião, sim, talvez tenha. Talvez é o que destaque, é o que é importante, ou seja, o viver segundo a maneira de pensar do mundo. É o exercer autoridade ou domínio sobre as pessoas. Mas isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Jesus foi muito claro em seus ensinos acerca disso. E a gente precisa aprender sobre isso. Vivermos o reino de Deus não tem nada a ver com isso. Isso é aspecto religioso, é maneira de pensar do mundo. Quando falamos de igreja, o que nós estamos, na realidade, afirmando é que nós somos chamados para viver em comunidade, em família, ser o povo de Deus, revelar o reino de Deus, andar segundo as virtudes de nosso Deus. Quando falamos isso, estamos falando de sermos imitadores de Cristo, de expressarmos e de revelarmos o Pai em todas as nossas relações, na maneira como nós vivemos, nas coisas que fazemos. Somos chamados para expressar o reino, para expressar a glória de Deus, para revelar essa glória ao mundo, andando na prática das virtudes do Pai, expressando compaixão, misericórdia, revelando o seu amor, ofertando as nossas vidas em favor da vontade dele, para que o reino seja conhecido neste mundo, para sermos luz neste mundo, para revelarmos a sua glória. A gente precisa desejar isso ardentemente, crescer, amadurecer, para que a gente viva no mundo segundo a vontade do Pai, expressando o seu reino e a sua glória. É muito simples o que Deus deseja de nós, seu plano e seu propósito para as nossas vidas. Que a gente, de fato, entenda que na cruz nós morremos para a natureza humana, morremos para os nossos desejos e vontade,
para que, tendo ressuscitado com Cristo e vivendo pelo poder de Deus, a gente possa expressar neste mundo toda a sua vontade. Isso implica em que nós devemos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo de Cristo. Isto quer dizer que nós devemos rejeitar uma maneira de pensar, uma forma de viver que não revela o reino. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e sermos o instrumento de justiça e expressão da graça e do revelar do amor de Deus ao mundo. Crescendo, vivendo em maturidade na plenitude de Cristo, para a glória do Senhor, e não andando segundo a religiosidade, e não andando segundo a forma de pensar deste mundo, mas expressando e revelando o nosso Deus a todas as pessoas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.